Cumprimento a todos os meus queridos amigos e irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 5, Arautos de uma Era Melhor. Queridos, este capítulo falando sobre arautos de uma era melhor ainda continua se referindo ao período de Tiatira. Este capítulo se concentra na vida de John Wycliffe, a estrela da manhã da Reforma. Antes da Reforma, houve por vezes pouquíssimos exemplares das Escrituras Sagradas, mas Deus não consentira que a sua palavra fosse totalmente destruída. Nos vários países da Europa, homens eram movidos pelo Espírito de Deus a buscar a verdade como a tesouros escondidos. Com exceção do que se passava entre os valdenses, a palavra de Deus, a Bíblia, estivera durante séculos encerrada em línguas apenas conhecidas pelos eruditos. Chegara, porém, o tempo em que as escrituras deveriam ser traduzidas e entregues ao povo dos vários países em sua língua materna. Passara para o mundo a meia-noite. As horas das trevas estavam a se esvair e em muitas terras apareciam indícios de uma aurora a despontar. No século XIV, surgiu lá na Inglaterra um homem chamado John Wycliffe. Nasceu em 1328 e faleceu em 1384. John Wycliffe é considerado a estrela da manhã da Reforma. Ele foi o arauto da Reforma não somente para a Inglaterra, mas para toda a cristandade. Wycliffe recebeu uma educação liberal e para ele o temor do Senhor era o princípio da sabedoria. No colégio ele se distinguiu pela fervorosa piedade, bem como por seus notáveis talentos e perfeito preparo escolar. Foi educado na filosofia escolástica, nos cânones da igreja, na lei civil, especialmente as do seu próprio país. O poder de seu gênio, a extensão e a proficiência dos seus conhecimentos impunham respeito de amigos, bem como de inimigos. Ocupava um lugar preeminente entre os espíritos dirigentes da nação inglesa e os seus inimigos eram impedidos de lançar desprezo para a causa da Reforma. Quando ainda no colégio, John Wycliffe passou a estudar as Escrituras Sagradas. Naqueles primitivos tempos, em que a Bíblia existia somente nas línguas antigas. Assim, já fora preparado o caminho para o trabalho futuro de Wycliffe como reformador. Quando a atenção de Wycliffe se voltou para a Bíblia, ele passou a investigá-la com mais proficiência. Na palavra de Deus, Wycliffe encontrou o que antes em vão procurara. Ali ele viu revelado o plano da salvação, Cristo apresentado como o único advogado do homem. Entregou-se ao serviço de Jesus e decidiu-se a proclamar as verdades de Jesus Cristo que havia descoberto. Semelhante aos reformadores posteriores a ele, Wycliffe não previu, ao iniciar a sua obra, até onde ela o levaria. Não se opôs inicialmente abertamente contra Roma, mas se dedicou à verdade. E todos os que se dedicam à verdade entram em conflito com a falsidade. Quanto mais claramente Wycliffe discernia os erros do papado, mais fervorosamente apresentava os ensinos das Escrituras Sagradas. Via que Roma abandonara a palavra de Deus, substituindo-a pelas tradições humanas. Destemidamente, ele acusava o sacerdócio por ter banido as Escrituras e exigia que esta fosse devolvida para o povo. Wycliffe era ensinador hábil, ardoroso, eloquente pregador e a sua vida diária era uma demonstração das verdades que ele pregava. Muitas pessoas tinham se tornado descontentes com a iniquidade que prevalecia na igreja de Roma e saudaram com muita alegria os ensinos de Wycliffe, mas os dirigentes papais encheram-se de raiva, de ódio, quando perceberam que este reformador conquistava maior influência do que os emissários de Roma. Wycliffe era perspicaz, descobridor dos erros
e atacou os abusos sancionados pela autoridade de Roma. Quando ele foi convidado para ser o capelão do rei, ele falou ousadamente contra o pagamento dos tributos que o Papa exigia. O rei e os nobres uniram-se em negar as pretensões do pontífice na recusa do pagamento dos tributos. Foi um golpe eficaz, desferido contra a supremacia papal na Inglaterra. Outro mal contra o qual o reformador Wycliffe sustentou longa e resoluta batalha foi a instituição das ordens dos frades mendicantes. A vida de ociosidade desses frades mendicantes, a mendicidade deles, lançava o desdém para o trabalho útil. A juventude se desmoralizava pela péssima influência dos mendicantes. Os dirigentes papais, como os fariseus de outrora, tornavam sem efeito os mandamentos de Deus com a sua tradição. E assim, os lares eram abandonados por jovens na flor da idade. Os pais ficavam privados da companhia dos seus filhos, que aos milhares estavam entrando para as ordens monásticas por influência dos frades mendicantes. Mesmo os estudantes das universidades eram enganados pelas falsas representações dos monges. Muitos pais, temendo a influência desses monges sobre os seus filhos, recusavam-se enviar os seus filhos para as universidades. O Papa conferira a esses monges mendicantes a faculdade de ouvir confissões e dar perdão para as pessoas. Isto se tornou uma fonte de grandes males. Os doentes e os pobres eram deixados a sofrer, enquanto que os donativos eram canalizados para Roma. Apesar do voto de pobreza daqueles monges mendicantes, eles arrecadavam muitas doações. As doações só aumentavam e eles construíam então suntuosos edifícios e tinham aquela mesa farta para se comer à vontade. Os frades continuavam a exercer uma influência poderosa sobre as multidões supersticiosas e levá-los a crer que todo o dever religioso se resumia em reconhecer a supremacia do Papa, em fazer donativos e adorar os santos, e que isto era suficiente para lhes garantir um lugar no céu. Wycliffe, porém, com uma intuição muito clara, feriu o mal pela raiz, declarando que a própria organização dos monges mendicantes era falsa e que deveria ser banida da Inglaterra. Muitos foram levados a duvidar da possibilidade de comprar perdão com dinheiro e suscitaram a questão se não deveriam antes buscar de Deus o perdão em vez de buscá-lo do pontífice de Roma. Wycliffe começou a escrever e publicar folhetos contra os frades, despertando o espírito do povo para os ensinos da Bíblia. Wycliffe foi nomeado pelo rei da Inglaterra para defender os direitos da coroa inglesa contra as usurpações de Roma. E sendo designado como embaixador real, passou 2 anos na Holanda, em conferência com os emissários do Papa. Ali, ele entrou em contato com os eclesiásticos da França, da Itália, da Espanha e teve a oportunidade de devassar os bastidores e informar-se de muitos fatos que lhe teriam permanecido ocultos na Inglaterra. Depois dos 2 anos na Holanda, ele voltou para a Inglaterra para repetir mais abertamente e com maior zelo seus ensinos anteriores, declarando que a cobiça, o orgulho e o engano eram os deuses de Roma. Logo depois da sua volta para a Inglaterra, Wycliffe recebeu uma nomeação do rei para a reitoria de Lutterworth. Os trovões papais logo se desencadearam contra Wycliffe. 3 bulas foram escritas para a Inglaterra, para a universidade, para o rei e para os prelados, ordenando todas as medidas imediatas e decisivas para fazer silenciar o ensinador das heresias. Antes da chegada das bulas, os bispos, na Inglaterra, no seu zelo, intimaram Wycliffe para comparecer perante eles para um julgamento. 2 dos mais poderosos príncipes do reino acompanharam Wycliffe, e o povo, rodeando o edifício, invadiu o edifício, intimidou de tal maneira os juízes
que o processo foi temporariamente suspenso. Um pouco mais tarde, faleceu o rei Eduardo III, e o anterior protetor de Wycliffe tornou-se o regente do reino. Mas a chegada das bulas papais trazia para a Inglaterra a ordem de prisão e encarceramento do herege. Estas medidas indicavam de maneira direta a fogueira para Wycliffe. Parecia que Wycliffe logo, muito logo, deveria cair vítima da vingança de Roma. Mas aquele que declarou outrora a alguém: não temas, eu sou o teu escudo, Gênesis 15, 1. De novo, Deus estendeu a mão para proteger o seu servo. A morte veio, mas não para o reformador, mas sim para o pontífice romano que decretara a sua destruição. A morte de Gregório foi seguida da eleição de 2 papas rivais. Agora, 2 papas rivais brigando em conflito, cada um dizendo ser infalível, exigiam obediência. E enquanto os 2 papas rivais brigavam, Wycliffe teve um período de paz e de sossego. Esta ocorrência enfraqueceu grandemente o poderio do papado. Durante algum tempo, Wycliffe teve repouso. Anátemas e recriminações voavam de um lado para o outro, eles estavam brigando, crimes e escândalos inundavam a igreja. Nesse ínterim, o reformador, no silencioso retiro da sua paróquia de Lutterworth, estava trabalhando diligentemente para dirigir os homens para Jesus Cristo, o príncipe da paz. O cisma era inevitável. O cisma da Inglaterra com Roma preparava o caminho para a reforma. Num folheto escrito por Wycliffe, intitulado Sobre o Cisma dos Papas, Wycliffe apelou para o povo para que pensasse e raciocinasse no fato desses 2 papas rivais que se acusavam mutuamente, cada um apontando o outro como anticristo. E Wycliffe escreveu: Deus não mais quis consentir que o demônio reinasse em um único sacerdote, mas fez divisão entre 2, de modo que os homens, em nome de Cristo, possam mais facilmente vencê-los a ambos. Ficou fácil para o povo perceber que os 2 papas rivais eram anticristos, porque os 2 se xingavam e se condenavam como anticristos. Wycliffe, a exemplo de Jesus, pregou o evangelho para os pobres. Organizou um corpo de pregadores, homens simples e dedicados, que amavam a verdade. Estes homens iam por todas as partes, ensinando nas praças, nas ruas das grandes cidades, nos atalhos do interior. Procuravam os idosos, doentes, pobres, desvendando-lhes as alegres novas da graça de Deus. Como professor de teologia em Oxford, Wycliffe pregou a palavra de Deus nos salões da universidade. Tão fielmente ele apresentava a verdade aos estudantes sob a sua instrução que recebeu o título de doutor em teologia. Mas a maior obra da vida de Wycliffe deveria ser a tradução das escrituras sagradas na língua inglesa. Porém, queridos, subitamente, as incessantes atividades de Wycliffe pararam. O estudo incessante, muito trabalho, fizeram com que ele envelhecesse muito rápido. Ele adoeceu. A notícia da sua doença proporcionou muita alegria entre os frades. Pensavam então que se arrependeria agora amargamente do mal que tinha feito para a igreja. Quando os frades souberam da sua doença, correram para o quarto de Wycliffe para ver se ele iria confessar os seus pecados. Representantes de 4 ordens religiosas com 4 oficiais civis reuniram-se ao lado da cama de Wycliffe. E eles disseram para Wycliffe: tendes a morte em vossos lábios. Comovei-vos com as vossas faltas e retratai em nossa presença tudo o que dissestes para ofensa nossa. O reformador ouviu em silêncio aquelas palavras. Mandou então o seu assistente levantá-lo um pouco no leito e, olhando fixamente para eles enquanto permaneciam esperando a retratação, naquela voz firme e forte que tantas vezes os havia feito tremer, Wycliffe disse:
Não hei de morrer, mas viver, e novamente vou denunciar as más ações dos frades. Espantados e confusos, saíram os monges apressadamente do quarto. Cumpriram-se as palavras de Wycliffe. Ele foi curado. Ele se levantou da cama e ele deu continuidade ao maior trabalho da sua vida, traduzir a Bíblia, colocar a Bíblia na língua do seu povo, as Escrituras Sagradas, o meio indicado por Deus para libertar, esclarecer e evangelizar o povo. Concluiu-se, por fim, a tradução da Bíblia para a língua inglesa. Era o ano de 1382, a primeira tradução inglesa que já se fizera da Escritura Sagrada. A palavra de Deus estava aberta para a Inglaterra. O reformador não temia agora a prisão ou a fogueira. Colocara nas mãos do povo inglês uma luz que jamais se extinguiria, dando a Bíblia para os seus compatriotas. Ele fez mais no sentido de quebrar os grilhões da ignorância e do vício, mais para libertar e enobrecer o seu país, do que já se conseguira pelas mais brilhantes vitórias nos campos de batalha. Sendo ainda desconhecida a arte de imprimir, ainda não existia imprensa. Era unicamente por trabalho moroso, fatigante, que se podiam multiplicar os exemplares das Escrituras Sagradas. Era com dificuldade que os copistas podiam atender aos pedidos. Alguns dos mais ricos compradores desejavam a Bíblia toda. Outros compravam pequenas porções da Bíblia. E em muitos casos, várias famílias mais pobres se uniam para comprar um exemplar da Bíblia. E assim, a Bíblia de Wycliffe teve acesso aos lares do povo. Wycliffe estava agora ensinando as doutrinas distintivas do protestantismo. Salvação unicamente pela fé em Cristo Jesus. Infalibilidade somente nas Escrituras, não no Papa. O êxito e sucesso foi tal que a nova fé foi aceita por quase a metade do povo da Inglaterra. Não havia nesta ocasião na Inglaterra lei alguma proibindo a Bíblia, pois nunca antes ela fora traduzida para a língua do povo. Semelhantes leis proibindo a Bíblia foram feitas depois e foram rigorosamente executadas. Novamente, os chefes papais conspiraram para fazer silenciar a voz do reformador. Um sínodo de bispos declarou heréticos os escritos de Wycliffe. E eles não estavam sozinhos. Estes bispos, eles tiveram o apoio do rei Ricardo II, que apoiou-os, e obtiveram então um decreto real, sentenciando à prisão todos os que professassem as doutrinas de Wycliffe. Diante desta situação, Wycliffe apelou para o parlamento. O parlamento, despertado pelos estimuladores apelos de Wycliffe, repeliu o edito perseguidor e o reformador foi novamente posto em liberdade. Pela terceira vez foi ele chamado para o julgamento e agora perante os mais elevados tribunais eclesiásticos do reino. Wycliffe, porém, não se retratou, não usou de dissimulação, destemidamente sustentou seus ensinos e repeliu as acusações dos seus perseguidores. Sentia-se a presença do Espírito Santo no concílio. Wycliffe disse: com quem julgais estar a combater? Com um ancião às bordas da sepultura? Não, não com um ancião, mas com a verdade. Verdade que é mais forte do que vós, e vos vencerá. Assim dizendo, retirou-se da assembleia e nenhum dos seus adversários tentou impedi-lo. Wycliffe foi chamado a julgamento perante o tribunal papal em Roma. E ele estava disposto a ir, mas Deus não permitiu que ele fosse. Ele foi acometido de uma paralisia que impediu a viagem. Então ele escreveu para o Papa: declaro e sustento que o bispo de Roma, desde que se considera o vigário de Cristo aqui na terra, está obrigado, mais do que todos os outros homens, à lei do Evangelho. Jesus, durante o tempo da sua peregrinação na terra, foi um homem paupérrimo, desdenhando e lançando de si todo o domínio e honra mundanos. Nenhum homem fiel
deveria seguir quer ao próprio Papa, quer a qualquer dos santos, a não ser nos pontos em que seguirem ao Senhor Jesus Cristo. O Papa deve deixar ao poder secular todo o domínio e governo temporal, pois assim fez Jesus Cristo. Na carta que ele escreveu ao Papa, ele concluiu dizendo: oremos ao nosso Deus, para que ele, de tal maneira, influencie o Papa Urbano VI, conforme já começou a fazer, que juntamente com o clero possa seguir ao Senhor Jesus Cristo na vida e nos costumes. Wycliffe apresentou ao Papa e aos cardeais a mansidão e a humildade de Cristo. Wycliffe esperava plenamente que a sua vida seria o preço da sua fidelidade. Mas Deus, em sua providência, ainda escudou e protegeu o seu servo. O homem que durante toda a vida permanecera ousadamente na defesa da verdade não deveria cair como vítima do ódio dos seus adversários. A mão de Deus o removeu para além do seu alcance. Em sua igreja, em Lutterworth, na ocasião em que Wycliffe ia ministrar a comunhão, ele caiu atacado de paralisia e em pouco tempo perdeu a vida. Deus designara para Wycliffe uma obra, uma missão, e ele cumpriu-a. Pusera-lhe na boca a palavra da verdade. A vida dele foi protegida e os seus trabalhos se prolongaram até ser lançado o fundamento para a grande obra da reforma. Wycliffe saíra das trevas da Idade Média, como a estrela da manhã da reforma protestante. Assim como João Batista foi chamado para cumprir uma missão especial, foi também Wycliffe o arauto de uma nova era. Através de Wycliffe, Deus mostrou que, em vez da igreja falando através do Papa, a única verdadeira autoridade é a voz de Deus falando através da Bíblia. E o Espírito Santo é o próprio intérprete da Bíblia. E que todo homem, pelo estudo dos ensinos bíblicos, deve aprender por si próprio o dever. Desta maneira, queridos, Wycliffe fazia volver o espírito do povo, do Papa e da Igreja de Roma para a palavra de Deus. Wycliffe foi, sem dúvida, um dos maiores reformadores. Na amplidão do seu intelecto, clareza de pensamentos, firmeza em manter a verdade, ousadia em defendê-la, pureza de vida, incansável diligência no estudo e trabalho, incorruptível integridade, amor e fidelidade cristã no ministério caracterizaram o primeiro dos reformadores. O caráter de Wycliffe é testemunho do poder educador e transformador da palavra de Deus. A palavra de Deus transforma e enobrece. O esforço para aprender a Bíblia, ela comunica frescura e vigor a todas as faculdades, expande a mente, aguça a percepção e amadurece o juízo. O estudo da Bíblia enobrece todo pensamento, sentimento, aspiração, como nenhum outro estudo pode fazer. O estudo da Bíblia dá estabilidade de propósitos, paciência, coragem e fortaleza, aperfeiçoa o caráter e santifica a alma. O esquadrinhar das Escrituras põe o espírito do estudante em contato direto com a mente infinita de Deus. A exposição das tuas palavras dá luz, diz o salmista, dá entendimento aos simples. Salmos 119, 130. As doutrinas ensinadas por Wycliffe continuaram durante algum tempo a se espalhar. Seus seguidores, conhecidos mais como Lollardos, eles não somente encheram a Inglaterra dos ensinos bíblicos, dos ensinos de Wycliffe, mas também espalharam por outros países, levando o conhecimento do Evangelho. Os romanistas não haviam conseguido executar a sua vontade em relação a Wycliffe durante a vida dele. E o seu ódio não se satisfez, enquanto o corpo do reformador repousasse em sossego na sepultura. Por decreto do Concílio de Constança, no ano de 1414, mais de 30 anos depois que Wycliffe morreu, os romanistas pediram para desenterrar os ossos de Wycliffe. Seus ossos foram exumados
e publicamente foram queimados, e as cinzas foram lançadas em um riacho vizinho. Queridos, um escritor escreveu: esse riacho que recebeu as cinzas de Wycliffe, esse riacho levou suas cinzas para o Avon. O Avon levou estas cinzas para o Severn, e o Severn para os pequenos mares, e estes para o grande oceano. E assim as cinzas de Wycliffe são o emblema da sua doutrina, que hoje está espalhada no mundo inteiro. Aleluia! Foi mediante os escritos de Wycliffe que João Hus, da Boêmia, foi levado a renunciar muitos erros do romanismo e entrar para a obra da reforma. E assim, queridos, é que nesses dois países, Inglaterra e Boêmia, ali foi lançada a semente da verdade. Da Boêmia, a obra se estendeu para todas as outras terras. O espírito dos homens foi dirigido para a palavra de Deus, há tanto tempo esquecida. A mão divina estava a preparar o caminho para a grande reforma protestante. Queridos, Deus quer implantar em você e em mim o espírito de reformador. Quer implantar em nós o espírito da reforma protestante. Que Deus te abençoe.